Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Bom, os pterossauros tinham estruturas nas asas chamadas actinofibras. Para que serviam essas estruturas, afinal? Essas estruturas eram fibras compridas que se estendiam ao longo da asa. E a gente não sabe qual era a composição dessas fibras, talvez elas fossem musculares ou algum tipo de tecido conjuntivo, e essas fibras provavelmente serviam para conferir uma certa rigidez à membrana, né, para a membrana não ser muito flácida, né, para conferir algum grau de rigidez à membrana e possivelmente permitir uma flexibilidade no formato da membrana, né? Essas fibras provavelmente poderiam ter ajudado no hábito de dobrar a membrana. Quando os pterossauros dobravam as asas para se locomover nas quatro patas, essas actinofibras elas provavelmente conferiam uma certa rigidez e ajudariam a asa a dobrar nessa postura quadrúpede. Uhum. Seria tipo um leque, né? Exatamente, é uma boa comparação, né? O leque tem aquelas hastes que servem para sustentar a membrana, né? Conferir formato ao leque. É uma boa comparação. Aquelas fibras compridas poderiam funcionar como uma espécie de haste de um leque. Uhum. Será que pterossauros que apanhavam peixes, né, esses pterossauros piscívoros, eles poderiam se atirar contra a água, se atirar contra cardumes de peixes, como fazem algumas aves marinhas? Essa é uma pergunta muito controversa, porque não existe nenhuma evidência direta desse tipo de hábito. Até porque é muito difícil você ter uma evidência direta desse tipo de hábito. Mas você poderia ter esse tipo de evidência se você tivesse algum fóssil com adaptações muito claras e muito específicas. Por exemplo, existem diferentes aves que têm esse tipo de hábito, só que algumas aves têm adaptações mais extremas do que as outras para esse tipo de hábito de vida. Então, por exemplo, o atobá, ele tem umas adaptações muito extremas, porque ele tem o bico muito afilado, ele tem um formato extremamente hidrodinâmico no crânio dele, o focinho é praticamente cônico, e ele não tem as narinas, né? A perda das narinas externas permite com que o bico seja liso, né? O que diminui o atrito e auxilia ali no tiro que ele faz para mergulhar na água. Então ele se joga do céu, dá um tiro, mergulha na água, e ele mergulha muito bem, justamente porque ele tem esse formato extremamente hidrodinâmico do bico, que é cônico, liso. Só que não é por causa da ausência dessa característica que outras aves deixam de mergulhar, né? Então os albatrozes também mergulham, os petréis também mergulham, e mesmo que eles não tenham esse formato extremo do crânio. Então, mesmo que nenhum pterossauro tenha uma anatomia do crânio parecida com a de um atobá, não significa que eles não faziam, mas fica difícil de você afirmar que eles faziam, entendeu? Pode ser que eles fizessem? Talvez, mas não dá para ter certeza. Existem alguns estudos que mostram que os pterossauros teriam a capacidade de levantar voo mesmo que eles estivessem pousados na água. Isso é muito importante, porque mesmo as aves que não mergulham, se passar uma onda e derrubar elas têm que ter a capacidade de levantar o voo da água, né? Se elas tiverem um pouso forçado, digamos assim, acidental na água, elas têm que ser capazes de levantar voo. Então, pterossauros que viviam sobrevoando a água, como um pteranodon, um ranforhynchus, existem estudos que indicam que eles tinham força suficiente para decolar caso eles estivessem boiando na água. Então, isso é uma evidência de que eles podiam boiar na água, que não tinha problema eles boiarem na água, porque eles seriam capazes de levantar voo em seguida, e se eles eram capazes de boiar na água, significa que talvez eles fossem capazes de mergulhar, mas aí é mais difícil de comprovar. Não existe nenhuma adaptação que seja diretamente relacionada a isso. Então não dá para afirmar que eles faziam, mas a possibilidade existe, que alguns pterossauros pelo menos fizessem. Talvez eles nadavam, né? É muito provável que eles nadassem, e existe um caso de pegada que mostra um pterossauro boiando. É uma pegada muito interessante, que vem da França, que é uma camada de rocha que se formou no fundo de um lago, certo? Então, era o fundo de um lago, e ali naquela rocha você tem umas pegadas de pterossauro, só que é só a pata da frente.
Então, qual é a interpretação dessa pegada? Era um lago e você tem só a pegada da mão, né, do membro da frente, não tem a pegada do pé. Então, aquele pterossauro não estava andando naquele lago. Tava plantando bananeira. Essa interpretação ainda não saiu na literatura. A interpretação que saiu na literatura é que ele estava boiando. E ele estava usando a mão para se arrastar. Mas legal. O corpinho dele estava boiando, a perninha dele, o pezinho estava ali boiando. E ele estava só usando o braço para se impulsionar. Seria mais raso, né, a água, né? Seria mais... Isso, seria raso. E aí ele alcançava o fundo da água, o corpinho estava boiando, ele estava usando a mãozinha só para se impulsionar. Eles não eram nem quadrúpede nem bípede, eles plantavam bananeira. Eles estavam plantando bananeira. Brincadeira, né? Legal, cara. Não conhecia esses icnofósseis aí. É um registro muito legal.